Segunda carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 19, nós veremos como identificar um falso pastor. Versículo 10. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Pedro fala sobre o comportamento dos falsos mestres, dos falsos pastores. Pedro cita alguns pecados que eles cometem. O primeiro, eles eram carnais, eles viviam uma vida para satisfazer os desejos da sua carne. Eles eram obstinados e imorais. Em segundo lugar, eles não aceitam que ninguém fale dos seus pecados e nem aceitam serem corrigidos. Eles não aceitam os princípios da palavra de Deus. Eles querem viver do jeito deles e da maneira deles. A teologia deles e seus comportamentos é um escândalo para o Evangelho de Cristo. Em terceiro lugar, eles são atrevidos e orgulhosos. Eles não têm receio nem de insultar os anjos, que são seres celestiais. Versículo 11. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo, blasfemo diante do Senhor. Pedro diz que aos anjos que foram dado a responsabilidade de reportar a Deus as ações dos anjos caídos, que são demônios, e dos ímpios, não pronunciam acusações ou condenações diante do Senhor, mas simplesmente só reportam os fatos como são. Eles deixam a responsabilidade de julgar e condenar nas mãos de Deus. Versículo 12. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Pedro fala que os falsos mestres eram ignorantes. Eles viviam como animais irracionais, seguindo seus instintos depravados. Eles queriam ser mestres dos assuntos espirituais, mas eram ignorantes. Eles falavam mal do que não entendiam. Eles serão destruídos por sua própria corrupção. Esses falsos mestres têm a aparência de sábios, mas são ignorantes. Eles são loucos. Eles seguem os seus instintos de vaidade. São como animais irracionais. Eles falam daquilo que não entendem. Eles semeiam e colhem a sua própria destruição. Versículo 13. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Pedro diz que eles recebem a recompensa da sua injustiça. Pedro também diz que os falsos mestres, os falsos pastores, viviam uma vida em luxúria carnal. Eles viviam para satisfazer os seus desejos ambiciosos e sexuais. Eles não tinham vergonha do pecado. Eles praticavam suas imoralidades à luz do dia. Eles não tinham vergonha de praticar o pecado em público. Pedro diz que esses falsos mestres se infiltraram nas festas de comunhão da igreja com o interesse de se aproveitar de pessoas inconstantes. Versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Pedro diz que os falsos mestres, os falsos pastores, eles se infiltram na igreja, nas festas de comunhão, com o propósito de se aproveitar das pessoas inconstantes. Eles cometem adultério no seu olhar. Eles sentem prazer na sua imaginação de atos sexuais. O propósito deles é engodar e enganar aquelas pessoas que são inconstantes e fácil de arrastar para a cama do adultério.
e tirar delas os seus bens. Esses falsos mestres usam iscas para fisgar essas pessoas inconstantes. Eles se aproximam de pessoas mais frágeis, de pessoas mais ignorantes, de pessoas de pouco conhecimento da palavra de Deus, de pessoas feridas emocionalmente, tudo isso para se aproveitar dessas pessoas e conseguirem aquilo que eles desejam. Pedro diz que esses falsos mestres eram treinados para arrancar dinheiro das pessoas. Eles eram gananciosos, sempre queriam mais dinheiro. Os falsos mestres hoje atuam da mesma maneira. Eles usam as coisas para arrecadar dinheiro, com o propósito de enriquecer a si mesmo. Pedro chama eles de filhos malditos. Verso 15 e 16. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Verso 16. Mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Pedro fala que esses falsos mestres começaram certos, eles professaram a sua fé em Cristo, fizeram parte de uma igreja, mas se desviaram da fé, se apostataram do caminho da verdade. Pedro mostra que esses falsos mestres, falsos pastores, seguiram o mesmo caminho de Balaão. Balaão cometeu 3 pecados. O primeiro, Balaão se desviou da verdade. Segundo, Balaão se vendeu. E terceiro, Balaão ensinou falsas doutrinas. Esses falsos mestres eram discípulos de Balaão, porque eles se desviaram da fé, venderam a sua consciência, estavam prontos para ensinar o povo a pecar, se isso fosse trazer lucro para eles. Hoje não é diferente. Muitos pastores, pregadores, ministros do evangelho, cantores, venderam a sua consciência e negaram a verdade. Eles não pregam mais a palavra de Deus com fidelidade e no poder do Espírito Santo. Não adoram a Deus mais em espírito e em verdade. As pregações não levam mais as pessoas ao arrependimento e os hinos que são cantados não glorificam mais a Deus. Hoje eles cresceram, mas Cristo desapareceu das suas pregações e dos seus louvores e até mesmo da sua própria vida. Verso 17. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Pedro traz 2 figuras dos falsos mestres e mostra que eles são uma decepção daqueles que os seguem. Primeiro, Pedro diz que eles são comparados a uma fonte de água. Eles mostram ser aquilo que não são, prometem coisas que não cumprem. Eles são uma verdadeira decepção para as pessoas que acreditam e confiam neles. Eles parecem fontes de água, mas estão secos. Em segundo lugar, eles são nuvens levadas pelo vento. Eles são inúteis, porque oferecem o que não podem cumprir. Eles iludem o povo. Eles manipulam o sentimento das pessoas com o propósito de enganar elas. No culto, a pessoa se sente bem e sai de lá aliviada, mas a vida da pessoa não muda. Pedro diz que para esses falsos mestres, falsos pastores, está reservado trevas eternas. Verso 18. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Pedro diz que os falsos mestres são arrogantes e orgulhosos. Eles não têm nenhuma humildade. Eles se acham melhores do que os outros. Eles buscam a glória de Deus para eles.
eles aceitam a glória dos homens. Pedro diz que o propósito dos falsos mestres é enganar, mentir, para afastar as pessoas de Deus. Eles usam os desejos da carne e a libertinagem para atrair e enganar os novos convertidos, aqueles que são novos na fé. O alvo deles são as almas inconstantes, são pessoas novas convertidas, pessoas ignorantes que não conhecem a palavra de Deus, pessoas feridas emocionalmente, pessoas gananciosas. Essas pessoas são enganadas por eles e afastadas da verdade. Verso 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Pedro diz que os falsos mestres prometem liberdade, mas são escravos do pecado. Eles são escravos do pecado, mas pregam libertação. Eles pregam um falso evangelho. Eles pregam somente o que as pessoas querem ouvir. Eles pregam uma graça que salva, mas não tira o pecador do pecado. Eles pregam salvação sem arrependimento. Eles pregam um novo tempo sem um novo nascimento. Eles pregam libertação sem abandono do pecado. Esses falsos mestres são escravos do